Então vamos lá para mais uma videoaula sobre progressão aritmética. As medidas dos lados de um triângulo retângulo estão em progressão aritmética e sua área é igual a 150 centímetros quadrados. Determine as medidas de seus lados. Então olha só, observa aqui ó, que nós temos vou desenhar aqui ó, um triângulo retângulo, desenhar ele aqui, certo? Aqui tem um ângulo de 90 graus. E ele fala o quê? Que a área desse triângulo, a área é igual a 150 centímetros quadrados. E fala também no exercício que os lados desse triângulo estão em progressão aritmética. No caso aqui, ó, eu vou ter uma PA de 3 termos. Então, cada medida do lado do triângulo é um termo da PA. Sabemos que no triângulo retângulo, o maior lado é a hipotenusa, né, que está oposto ao maior ângulo, que é o ângulo de 90 graus. Então, vou chamar aqui ó, a hipotenusa de x mais r, o lado intermediário, x, e o menor lado, que é esse cateto aqui, ó, que é a altura, de x menos r. Então, observe que eu estou escrevendo a PA dessa forma, em função da razão. Então, tem aqui ó, x menos r é o A1, primeiro termo da PA, x é o A2, e o maior lado, a maior medida aqui, ó, do triângulo retângulo é o x mais r, que é o A3, que é o maior termo da PA. Por que eu estou escrevendo assim? Porque às vezes, dependendo do exercício, quando eu tenho uma PA de 3 termos, eu escrevo dessa maneira, em função da razão, para me resolver o exercício. Então, x é um A2. Então, a razão, nós aprendemos o seguinte: se eu tenho um termo qualquer na PA, se eu quero descobrir o termo anterior, eu pego o valor desse termo, que é x menos a razão. Então, x, qual que é o termo anterior a x? X menos a razão. E o termo posterior a x? X mais a razão. Então, sempre isso acontece numa progressão aritmética. Um termo qualquer, vamos descobrir o termo anterior, é esse número, menos a razão. Descubro o termo anterior. Para descobrir o termo posterior, eu pego esse número x e somo com a razão. Somo, eu descubro o posterior, e subtraio, eu descubro o termo anterior. Então, eu escrevi a PA dessa forma aqui. Então, se o triângulo é retângulo, eu posso usar o quê? O teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? A medida da hipotenusa ao quadrado vai ser igual à medida de um cateto ao quadrado, que é x menos r ao quadrado, somado com a medida do outro cateto ao quadrado, que é x ao quadrado. Então, estou aplicando aqui o teorema de Pitágoras nesse triângulo, porque o triângulo é retângulo, e eu quero saber a medida dos 3 lados. Desenvolvendo aqui essa equação, vai ficar o seguinte, ó, quadrado da soma de 2 termos. Então, eu vou aplicar o produto notável aqui nesse primeiro membro. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, R ao quadrado. É igual, no segundo membro da equação, quadrado da diferença de 2 termos. Também eu vou aplicar a regra de produto notável nesse termo aqui. Então, vai ficar ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, R ao quadrado. E repete aqui mais x ao quadrado. Certo? Então, apliquei produto notável no primeiro membro, quadrado da soma de 2 termos, está aqui. Apliquei produto notável nesse termo aqui do segundo membro da equação, ó, quadrado da diferença de 2 termos, está aqui, que é um trinômio quadrado perfeito, né, usando a regra de produto notável, e mais x ao quadrado aqui no final eu repeti. Agora vamos juntar os termos semelhantes. Ó, mais x ao quadrado com mais x ao quadrado corta dá zero, porque é o mesmo termo com o mesmo sinal em cada membro da igualdade. Então vai dar zero. Se eu passar para cá, vai ficar negativo, então zero. A mesma coisa acontece, ó, mais r ao quadrado com mais r ao quadrado, corta, vai dar zero. Então sobrou quem? 2xr, menos 2xr passa para o primeiro membro, mais 2xr. É igual, sobrou aqui, x ao quadrado. 2xr mais 2xr, 4xr. Então, 4xr é igual a x ao quadrado. Então, temos aqui uma equação do segundo grau na variável x, na incógnita x. Só que aqui ó, eu vou pegar, dividir toda essa equação aqui por x. Que eu vou desaparecer com um dos x. Então, vai ficar ó, 4xr dividido por x vai dar 4r. É igual x ao quadrado dividido por x vai dar x.
Então, eu cheguei nessa relação aqui, ó. O x em função de r. Então, x é igual a 4r. Por enquanto aqui não tem como eu fazer mais nada. Então, vamos deixar aqui dessa forma. E vamos fazer o seguinte, vamos usar o outro dado que o exercício deu. Qual foi o outro dado? Que a área desse triângulo retângulo, né? A área vai ser igual a quanto? É igual a 150 centímetros quadrados. Só que para calcular a área, o que eu faço? Conhecida a base e a altura, eu faço base vezes a altura sobre 2. Então temos aqui, ó, copiando aqui a fórmula, a área do triângulo, base vezes a altura, dividido por 2. O A, que é a medida da área, eu tenho, que é 150. Então, no lugar do A, substituir por 150 é igual. Base vezes a altura. A base e a altura aqui, na verdade, é a medida dos catetos do triângulo retângulo. Então, quem que é a base? X. Quem que é a altura? Que é a medida do outro cateto? X menos R. Então, X vezes X menos R, que é base vezes a altura, sobre 2. Continuando aqui, ó, o que eu vou fazer agora? Olha só. Aqui, ó, esse 2 está dividindo, eu vou passar pelo primeiro membro multiplicando, 150. Então, 2 vezes 150 vai dar 300. Então, 300 é igual. Aqui, ó, eu vou aplicar a distributiva aqui, ó. Ou eu posso deixar assim, né? Na forma indicada. Eu vou aplicar a distributiva, não. Vou deixar dessa maneira aqui, ó. Igual a x vezes x menos r. Aqui esse termo repetiu, né? Porque como eu estou multiplicando cruzado, debaixo de 150 tem 1. Então, x vezes x menos r vezes 1, continua x vezes x menos r. E 2 vezes 150, 300. Então, observa aqui, ó, que eu tenho essa equação aqui e tenho essa equação aqui, ó. Essa equação e essa equação. Observa aqui que eu tenho um sistema de equações. Cada uma das equações tem as duas incógnitas, ó, incógnita x e r. Essa equação, as incógnitas x e r. Então, eu tenho um sistema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui de cima, que é x igual a 4r, e vou substituir nessa equação aqui de baixo. Então, no lugar do x dessa equação aqui de baixo, eu vou substituir pelo valor dele, 4r, que eu tenho a equação de cima. Quando eu faço a substituição, o que acontece? Eu crio uma equação com a única incógnita, da incógnita r, que é a razão da PA que eu consigo descobrir. Então, vamos lá. Depois dessa substituição aqui, passando para cá. Então, vai ficar, ó, 300 é igual... Quem que é o x? 4r. Então, substituindo aqui o x por 4r, vai ficar 4r, que multiplica 4r, que é o x, menos r. Então, vai ficar 300 é igual 4r vezes 4r. Vai dar 16r ao quadrado. 4r vezes menos r vai dar menos 4r ao quadrado. Então, apliquei a distributiva aqui. Continuando, vai ficar 300 é igual 16r ao quadrado menos 4r ao quadrado vai dar 12r ao quadrado. Agora eu tenho uma equação de segundo grau e uma única incógnita, da incógnita r. Então é só isolar o r, como equação incompleta, né? Não tem necessidade de usar a forma de base. Então, dividindo aqui, ó, 300 por 12 vai ser igual a r ao quadrado. Quanto que é 300 dividido por 12? Fazendo aqui na calculadora, vai dar o seguinte, ó, 300 dividido por 12 é igual a 25. Então, 25 é igual a r ao quadrado, e isso implica que o r vai ser o quê? A raiz quadrada de 25. Que vai dar quanto? Mais ou menos 5. Então, eu encontrei dois valores para a razão dessa PA, mais 5 e menos 5. Então, vamos lá. Vamos pegar o primeiro valor da razão, que é o positivo, mais 5. Então, para r igual a 5, vamos descobrir agora os lados do triângulo retângulo, com a razão igual a 5. Como os lados são x, x mais r, x menos r, vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu tenho que descobrir agora o x, depois para substituir lá. Se eu tenho o valor de r, eu tenho o valor de x. Eu vou pegar esse r igual a 5 e substituir nessa equação aqui, por exemplo. Então, vai ficar, ó, 4 vezes 5 é igual a x. Então, no lugar dessa equação x igual a 4r, eu estou substituindo r por 5, vamos descobrir o x. Então, portanto, aqui o x vale quanto? 20. Então, quando r vale 5, o x vale 20. Agora, vamos pegar o outro valor, com r igual a menos 5, vamos ver se dá para aproveitar ele. R igual a menos 5.
Se eu pegar a razão igual a menos 5 e substituir aqui na mesma equação, olha só o que vai acontecer. Vai dar 4 vezes a razão, que é menos 5, é igual a x. Só que aí o que acontece? Portanto, x igual a menos 20. Menos 20 não convém, não serve. Por quê? Porque x representa a medida do lado do triângulo. Não existe distância negativa, lado negativo. Então, a razão igual a menos 5 e o x igual a menos 20, no caso desse exercício, não serve. Então, como resposta, razão igual a 5, x igual a 20 são os resultados desse exercício. Então, agora, descobrindo agora os valores do lado, é só substituir o x por 20 e o r por 5 eu descobri os lados do triângulo. Então, portanto, quais são os lados do triângulo? Primeiro lado, que é a hipotenusa, né? X mais r, então vai ser quanto? 20 mais 5, que é 25 centímetros. Então, a hipotenusa desse triângulo retângulo mede 25 centímetros. Vamos descobrir agora a medida dos catetos. X igual a 20 centímetros é a medida da base do retângulo, do triângulo retângulo, que é um dos catetos, e a medida do outro cateto, no caso ele é a altura, vai ser quanto? 15, né? O outro cateto é x menos r, então vai ser 20, é o x menos 5, que é r, então vai dar 15 centímetros. Então essa aqui é a resposta do exercício. Então quais são as medidas dos lados do triângulo? 25 centímetros a hipotenusa, 20 centímetros um cateto e 15 centímetros o outro cateto. Então tá aí mais um vídeo sobre progressão aritmética.